Não faz nenhum sentido a gente delimitar os espaços do cinema e dos processos criativos e de realização, dizendo que as coisas precisam ser assim ou assado. Acho que a gente precisa dar um fim, inclusive da minha parte, eu acredito nisso. Acho que a gente dá um fim nessa conversa aqui. Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Esse vídeo é sobre cinema queer e para entender do que se trata, eu chamei 4 pessoas muito queridas e especializadas no assunto. A Chica Andrade, que é diretora, autora e roteirista, além de pós-graduanda em psicologia social. O Diego Benevides, que é crítico de cinema, pesquisador em cinema brasileiro e curador de festivais de cinema LGBTQIA+. Samuel Macedo, que é doutorando em comunicação com uma tese a respeito de representações da masculinidade no cangaço. E o Jailton Mello, que é doutor em psicologia e psicólogo clínico. Antes um pequeno parêntese, eu te pergunto se você já segue o canal do Meio Amargo no YouTube. Vai lá rapidinho, siga, ativa as notificações, porque isso ajuda muito esse trabalho a crescer. Para mim, eu não faço tanta distinção assim de chamar cinema LGBT ou cinema queer. Para mim, está tudo dentro de uma mesma vertente de tentar trazer, de tentar dar esse espaço para essas histórias. Dar nome às coisas é sempre muito relevante. Eu acho que você construir um enquadramento ali no sentido da contorno mesmo, né, ao que está sendo praticado, viabiliza entendimento, a importância daquele cinema. Queer não é identidade. A gente chama de cinema queer, a gente está, de certa forma, também, né, colocando um rótulo sobre a coisa. Não necessariamente todo cinema LGBT é exatamente um cinema queer, e que nem todo cinema queer é exatamente um cinema LGBT. Tem filmes lá na história do cinema no início que tem uma certa estética queer ou um certo discurso queer. Queer ele está muito mais ligado a uma transgressão das normas cis-heteronormativas, né? Quando a gente olha, né, e vê quem eram as pessoas que você viu em novela, quem eram as pessoas que você via em filmes, né, quais eram os personagens que apareciam, eles vêm de um jeito muito escondido e, ao mesmo tempo, quando é revelado aquilo, é um jeito muito distanciado, né? Eu já me perguntei muitas vezes assim, qualquer referência vale? Uma travesti de direita, bolsonarista, porque elas existem, porque somos múltiplas, né? Ou um homem trans, de direita, bolsonarista. Esse corpo me representa? Qualquer corpo trans me representa? Eu já me perguntei muito isso. A gente pode pensar no cinema tanto nessa forma de expressão artística, mas também no sentido social que ele desempenha, né, de tentar trazer um pouco dessas realidades. Então, a gente pode pensar tanto o cinema a partir dessa vertente mais social e também educativa. Então, eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma recuperação dessa dignidade. Primeiro, humanizá-lo, e não importa qual seja a postura ética e política desse sujeito. Né, de tentar jogar luz nessas temáticas que muitas vezes são invisibilizadas, de alguma forma afetar essas pessoas, né? Fazer com que a emoção e fazer com que essas histórias afetem a vida do público, independentemente da idade. Sexualidade é uma coisa natural, a orientação sexual, o gênero, né? A raça é uma coisa natural, né? E deveria ser naturalizada. Então, eu penso que quando a criança enxerga isso, com a infância, ela começa a ser enxergada de um outro jeito. Não existe somente uma forma de ser masculino, uma forma de ser feminino, né? Independente do teu gênero, né? Independente se você é uma pessoa cis, se você é uma pessoa trans, se você é uma pessoa não binária. Se a gente for pensar o próprio fenômeno clássico do cangaço, a gente já vê ali pistas de um certo desvio queer, pelo menos. Por quê? São homens que não tiveram educação formal, mas têm uma consciência da imagem. Só existe cangaceiro e cangaceira se eles estão paramentados com aquelas roupas. Por mais que exista um movimento de normatização, o homem é diferente, a roupa do homem da cangaceira, não sei o quê. Mas esse homem borda, ele é preocupado com a aparência. Lampião importava o perfume da França, entende? Ele usava o perfume francês. Aquilo que é esperado para o que é feminino, para o que é masculino, né? Muitas vezes ela cai por terra. O cinema ele vem se modificando muito, né? E que bom que ele vem trazendo assim essas novas construções sobre o que é ser feminino, o que é ser masculino, né? E esse homem, né, feminado, essa mulher que é um pouco mais masculinizada, ela já está, né, em outros espaços sem necessariamente, né, essas pessoas estarem sendo construídas e desses personagens estarem sendo construídos como gays ou como lésbicas ou como pessoas trans, né? A temática masculina ou então a temática transmasculina acaba tendo um pouco mais de espaço na hora da concepção dos filmes. E as temáticas femininas acabam
existindo, óbvio, né? Elas existem, mas talvez de uma forma um pouco mais distante, assim, se a gente comparar com o G. Mas talvez da legenda inteira, assim, essas representações acabam pegando mais quando a gente tenta buscar filmes de temática bi, né? Eu acho que ainda é uma temática um pouco menos recorrente ou talvez mais complexa de trabalhar. A figura de Lunga em Bacurau materializou aquilo que eu estava pensando sobre esse homem nordestino que carrega um monte de fantasmas, né? Especialmente por conta do cangaço, tá? Porque se a gente for analisar, é um fenômeno muito específico da nossa região e que não existe em nenhum outro lugar do mundo. O próprio Lampião, eu acho que ele era um dandy e ele era queer também. Eu acompanhei, né, um manifesto trans e trazia essa demanda, por exemplo, de que as pessoas cisgêneras, elas não interpretassem personagens trans pelos próximos 30 anos. A temática trans, ela tem surgido com essa necessidade da discussão política, cada vez mais política, e a gente tem percebido a entrada dessas pessoas não só como personagens, né, seja em ficção ou documentário, não só como personagens, mas também como os produtores, os contadores dessas histórias. Essas histórias, elas deveriam ser encenadas, né, por pessoas que vivem isso, né, todos os dias, que trazem aí na própria experiência, né, o jogo cênico ali, né, o jogo da atuação, quando pessoas estão atuando, elas também não estão neutras, né, elas têm uma história de vida, elas têm, né, experiências que trazem com elas, que trazem na memória do corpo, na memória afetiva, inclusive. Vai ter quem pense que a gente pode estar moralizando, pode estar isso ou aquilo, ou dizendo que a experiência de vida de uma pessoa vai ter, né, o olhar empírico vai ter mais valor do que aquele que se debruçou de fato sobre o tema. Eu já ouvi muitas coisas, eu acho que cada coisa no seu lugar, mas o meu ponto de vista parte do seguinte: primeiro, a gente precisa trabalhar, e eu acho isso muito importante, é material. Não existe outra maneira quando você é totalmente desumanizada, uma figura totalmente desumanizada, quando a sociedade já deixou claro para você, né, que a sua existência fere a moralidade vigente, que você só vai conseguir ter uma inserção na sociedade, né, a partir de um elemento básico, que é a materialidade, é ter trabalho para poder pagar as coisas, né, e, enfim, você precisa sanar uma série de dívidas históricas. Não tem como você lidar com essa materialidade sem olhar para ela como dívidas históricas. Toda travesti foi expulsa da escola, foi expulsa da família, foi expulsa dos ambientes de convivência. Então, para a gente poder ter acesso às mesmas coisas que as pessoas cis conseguem ter. Eu acho que, sim, isso é mais legítimo, assim como pessoas trans dirigem seus filmes e seus espetáculos e tudo, desde que surgiu no século XIX, com os irmãos Lumière, desde aquele momento ali, da invenção, do nascimento do cinema, muito tempo se dedicou para as histórias heteronormativas, né? Então, de certa forma, para usar um termo mais da política social, é uma forma de reparação, né? Para a gente também tomar essa imagem, é quase um gesto de revidar, subverter a coisa, né? Até porque o cinema é uma arte coletiva, né? Então, eu acho que cabe cada vez mais ter uma cocriação mais horizontalizada para que a gente tenha, né, obras mais justas, né? Da mesma maneira como narrativas, histórias de pessoas gays, bissexuais, lésbicas, né, sejam vividas também por atores e atrizes que têm, né, essas vivências diariamente, que vivem isso no corpo, que vivem isso, né, no seu próprio desejo, na sua própria sexualidade, na própria forma de se viver. Eu acho que sim, que é importante que essas pessoas elas participem não só de filmes que tratam sobre gênero, né, sobre identidade, que elas estejam dentro de uma cadeia produtiva do próprio cinema, mas eu acho que não necessariamente tão limitante assim, que só determinadas pessoas devem fazer determinados filmes. Eu acho que o cinema não funciona assim. Eu não acredito que homens brancos cisgêneros, sejam eles gays ou heterossexuais, não devam nunca mais contar histórias de pessoas trans, nunca mais contar histórias de pessoas negras. Eu não acho isso. Por mais que existam erros, por mais que existam questões que não batam bem no filme, mas a gente precisa ver como que esse universo é representado por pessoas heterossexuais, né, para a gente poder dialogar com isso. Eu só acho que existe uma relação de compromisso e prioridade com alguns aspectos que, infelizmente, só a vivência te traz.
Por exemplo, o que eu estou disposta a abrir mão em um filme que eu seja escritora, autora, roteirista, diretora, podem ser muito diferentes, mas muito diferentes mesmo, do que uma pessoa que não vive sob os mesmos níveis de tensão e ameaça que eu vivo. As cobranças, elas são muito válidas e muito pertinentes e cada vez mais presentes. Eu acho que a gente passou muito a vida, talvez, vendo novela, né, em que atores e atrizes heterossexuais interpretavam personagens LGBTQIA+, e isso acabou que criou alguns ruídos e criou algumas repetições de padrões e que eu acho que talvez hoje estejam mais desatualizados. Toda forma de arte, né, deveria estar se perguntando onde estão essas pessoas, né? Do mesmo modo com as infâncias. As infâncias, elas são guardadas as 7 chaves, né? Cada vez mais a gente está num processo de que a infância ela é guardada e ela só é revelada muito depois de nem ser criança mais. A gente tem um filme nacional que eu acho que traz isso de uma forma muito interessante, que é o Valentina, né? Que é de uma jovem trans. E eu acho que é um filme que carrega muitos discursos, né? E não só esses discursos sobre a sexualidade, sobre a orientação sexual, mas sobre a própria formação do jovem. É praticamente impossível você ver uma pessoa LGBT que não sofreu alguma violação, né, na infância. O envelhecimento em qualquer perspectiva de sexualidade, de orientação sexual, o envelhecimento em si, ele é um processo solitário, né? Um processo de muita solidão. O próprio surgimento do cinema queer nos Estados Unidos, ou o New Queer Cinema nos anos 90, está ligado à questão do HIV/AIDS, né? E aí, tipo, se a gente for analisar, nós perdemos gerações de pessoas brilhantes, né? Artistas, pensadores, sei o quê, ali naquele momento. E aí, agora que a gente está vendo, de fato, travestis envelhecerem, né? Muitas travestis, quando morrem, a família enterram como um homem, né? Muito violento. Nem na hora da morte as pessoas deixam de ser violentadas. No Brasil, a gente tem muitas especificidades, né? De ser lésbica, de ser gay, bissexual, trans, travesti, né? Homem trans, mulher trans, enfim. Essa é a pergunta que eu tenho me feito, sabia? Se a gente já criou uma cara nossa, é difícil até para mim identificar traços de regiões, de territórios, assim, de países no cinema queer. A própria palavra queer é americana, inglesa, né? Pensar queer lá é diferente daqui. Não tem como, porque a gente vai pensar de cara essa relação profunda com a influência africana de diversos povos africanos que chegaram aqui e a influência dos diversos povos ameríndios que também estavam aqui. De repente, a estética queer para a América Latina e para o Brasil, que insiste em se separar desse lugar, ainda tem isso, né? A gente não se conecta de forma profunda com a América Latina, é um problema de linguagem. É por isso que as pessoas falam, né, que a própria palavra tem que ser abrasileirada, e algumas pessoas colocam com QI, C-U-I-R, ou K-U-I-R, né? Já começa aí a disputa pela própria língua, né? Que o cinema brasileiro hoje, em si, talvez a gente não consegue colocar em uma caixa específica. Eu acho que a produção de qualquer filme que vem de várias regiões do Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande. Então, eu acho que não. Na minha opinião, não. E eu nem sei se eu quero que a gente consiga padronizar essa produção. Eu acho que ela tem que ser, sim, diversa, múltipla. Eu ainda acho que a gente tem uma referência muito forte assim no cinema norte-americano. Claro, você vai ver traços ali do cinema nacional como um todo, né? Como, por exemplo, o realismo brasileiro, né? Você vai ter isso. Desde Macunaíma, nos anos 60. O próprio Mário era uma pessoa também ali diferente. Ele se diferenciava daquela paisagem mais normativa. Quando a gente olha para uma narrativa LGBT, pensando no Brasil, ela tem uma particularidade muito associada mesmo, né? Assim, ao nosso território, à nossa história, né? De um país colonizado, que é bem diferente de uma temática queer norte-americana, né? Vocês sabiam que o primeiro queimado da Santa Inquisição no Brasil é um indígena maranhense chamado Tibira, e ele foi queimado por ser considerado afeminado, um indígena afeminado do Maranhão. Essa questão do queer aqui, os indígenas já viviam na prática isso, aqui antes da invasão, porque muitas tribos já tinham mais de uma sexualidade, as pessoas, né, tipo, existiam outras
modos de vestimento, de composição. Do pós-guerra para cá, foram diretores coincidentemente foram diretores nordestinos ou nordestinas que trouxeram uma nova perspectiva para o cinema, desde Glauber, que era baiano. Aí, tipo, Cacá Diegues, que era alagoano. E aí, o cinema da retomada, nos anos 90, com Rosenberg Cariri, o Baile Perfumado, né? E aí, Madame Satã com Carinha Inus. Então, eu acho que o marco do cinema queer contemporâneo é dirigido por um cearense que tem experiências de mundo também. O grande filme da minha vida é Madame Satã. Essa personagem era uma marginal. Essa personagem, ela era violenta, mas ela se tornou marginal e se tornou violenta a partir de uma série de fatores que são apresentados no filme. Aquele corpo, ainda que extremamente desumanizado diante da sociedade, é um corpo que pulsa, é um corpo revolucionário. A gente tem vários exemplos recentes, né, de produções com essa temática que foram prejudicadas em relação às políticas públicas, seja no momento, né, do financiamento, seja no momento de distribuição. Eu acho que existe, sim, hoje, uma certa tentativa de silenciamento, né, de apagamento desses filmes, de engavetamento desses filmes. Meu maior desejo é fazer um filme extremamente popular, com um debate que eu ache extremamente assim, necessário, urgente, mas que ele alcance um número enorme de pessoas, assim, sabe? E menos pela forma, mas mais pela sua temática mesmo. Enquanto realizadora, o que me interessa, aonde eu quero pôr o meu corpo, é num cinema político. Eu gosto de cinema político. Eu gosto de realizar cinema político, né? Mesmo quando eu estou, sei lá, tentando escrever uma comédia romântica, eu ainda, dentro do gênero comédia romântica, eu vou tentar trazer ali um embate político dentro dele. O cinema queer, o cinema LGBT, ele se confunde um pouco assim com algumas experiências da vida queer aqui no mundo, né? Eu acho que às vezes a gente tem que colocar 3 vezes mais esforço para conseguir algumas coisas, seja o financiamento, seja a sala de exibição, seja o movimento conquistar o público, mas eu acredito que a gente tem muito fôlego, muito potencial, muita criatividade, profissionais extremamente competentes para fazer esse tipo de filme, e eu acho que, felizmente, assim, eu tenho uma visão bastante otimista que a gente vai conseguir recuperar esse fôlego, né, que o cinema nacional estava tendo nos últimos anos, inclusive para essas pautas identitárias que são extremamente importantes que sejam discutidas aqui no cinema nacional. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilhe e também curta o canal, ative as notificações e também confira o trabalho do Meio Amargo, do meioamargo.com, onde vão ter muitos textos com artigos, críticas, debates, entrevistas sobre o cinema. Até a próxima. Tchau, tchau.